Home office entrou na ordem do dia por causa do isolamento imposto pelo coronavírus. Mas 3 em cada 4 trabalhadores brasileiros não têm como desempenhar suas funções profissionais em casa. Um estudo sobre o tema revelou ainda que quanto mais desenvolvido é um país ou região, maior é o número de atividades que podem ser feitas à distância. Estas fotos foram feitas remotamente, usando um recurso de um aplicativo. Há 2 meses, é assim que o fotógrafo Yudi Richelli trabalha. Ele escolhe a modelo, orienta sobre o cenário, a luz, o enquadramento, a posição do celular e depois edita o material na casa dele. Junto com as fotos, me surgiu o desafio do vídeo. E eu acho que é um trabalho que tem tudo para manter isso, sabe? Independente, acho, de quarentena ou não. O trabalho remoto virou uma necessidade para cumprir as medidas de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Mas e no Brasil pós-Covid-19? Como será? Quantas brasileiras e brasileiros poderiam trabalhar em home office? Antes da pandemia, apenas 8 em cada 100 trabalhadores no mundo trabalhavam à distância. Mas o potencial é muito maior. 18 em cada 100 poderiam desempenhar as tarefas cotidianas de casa, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Um levantamento em 86 países, feito por 2 economistas norte-americanos, mostrou que quanto mais desenvolvida uma nação, maior o percentual de trabalhos que podem ser feitos em casa. Luxemburgo está no topo da lista. Moçambique vem no extremo oposto. O Brasil está na posição de número 45. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, adaptou o estudo para a realidade brasileira e concluiu que aqui só 1 a cada 4 trabalhadores tem condições de desempenhar as funções remotamente. E como acontece no mundo, a realidade de cada região é diferente. O Sudeste segue a proporção nacional. Já no Norte, ela fica em 1 a cada 6 profissionais. A atividade profissional também influi. Só 2 a cada 16 vendedores ou empregados do setor de serviços podem desempenhar as funções em casa. Entre os técnicos e profissionais de nível médio, são 5 a cada 16. Dos que exercem atividades intelectuais ou se dedicam à ciência, são 10 a cada 16. Não há a priori uma vantagem ou desvantagem. Isso são características laborais de cada atividade, né? E outro fato interessante é que o mercado de trabalho brasileiro ele é muito diverso. Ele é muito heterogêneo, sobre mais diversos recortes e dimensões. Então é muito cedo ainda para a gente extrair tendência. Para este professor de economia, o home office, além da redução de custos, traz outras vantagens para as empresas. Isto terá impactos de crescimento da produtividade a curto prazo. Isto terá também bastante significados, provavelmente negativos, para o trabalhador. A carga de trabalho vai aumentar. Isto já, de alguma forma, já foi objeto de atenção, inclusive da Justiça do Trabalho. Você acha que aqui no Brasil a nossa sociedade está preparada para exercer esse tipo de trabalho em casa? Bem, temos que lembrar que os vínculos formais de trabalho pega uma parte da população brasileira. Há o trabalho informal que estima-se, é mero chute, viu? 30 milhões, mas ninguém sabe. É aqueles chutes que são criados no Brasil. Agora, eu acho um horror o home office, um horror, né? Eu acho por várias razões. Primeiro, que você perde os laços de sociabilidade, se afasta da cidade, da sua cidade, do seu local de trabalho, das reivindicações coletivas que são estabelecidas e aprofunda a precarização do trabalho, que já é gravíssima no Brasil. Agora, como disse um dos entrevistados corretamente, vai haver uma diminuição de custo das empresas. Não pode salvar empregos, isso? Não, vai tirar empregos, viu? Porque a gente sempre olha um lado, né, da moeda, esquece de olhar o outro lado. Eu acho que a questão que se coloca, claro que um dos entrevistados destaca bem, é difícil falar se é uma tendência agora ou não. É muito cedo, mas eu acho que vai haver algumas mudanças. Algumas empresas, por exemplo, vão falar, vem aqui terça, quarta e quinta, né? E o resto você trabalha em casa. E como bem destacou também o outro entrevistado, aumenta a jornada de trabalho em casa e prejudica teus laços de vida, né? Quanta gente não começou a namorar, não casou por causa do trabalho, né? Encontrava as pessoas, ver a cidade, quer dizer, ficar preso na sua casa. E o que vai ter de separação também não está escrito, hein? De brigas domésticas, briga com os
filhos. É um horror. E aí, por fim, desculpe a extensão, lembram, nós estamos dando um grande salto para trás. A Revolução Industrial criou as manufaturas e as maquinufaturas. A primeira Revolução Industrial, a manufatura é a fábrica, o caminho para a fábrica. Antes era o sistema doméstico de produção, que, grosso modo, seria o home office. Você trazia o fio, era tecido, vinha, pegava o fio, isso no caso inglês, né? Isso é um horror. Portanto, eu sei que é uma situação emergencial, mas olhando como daqui para frente... A longo prazo. A longo prazo, bem, como diz o Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos. Mas antes de estarmos mortos, nós temos de viver. E viver não é com home office.